queridos alunos do nono ano. Hoje, na nossa aula de Física 1, ainda abordando o capítulo 4 do Mundo das Ondas, iremos concluir com o tema som e ondas sonoras. Então vamos lá. Quando a gente está falando das ondas sonoras, a gente está falando de ondas mecânicas. Então essa mecânica, né, ela tende a se propagar por um meio material. E quando a gente está falando das ondas sonoras, certo? O meio material que elas se propagam nada mais é que o ar. Sim, o ar é um meio material. Lembre-se que matéria é tudo aquilo que possui massa, ocupa um lugar no espaço. E a menor unidade da matéria seria o átomo. Então esse ar, que nada mais é uma mistura de gases, certo? Esses gases vão ser constituídos por átomos. E esses átomos tendem a vibrar, certo? Transmitindo essa vibração para os outros átomos e assim fazendo essa onda, no caso a onda sonora, se propagar, né? Atingindo uma velocidade de 340 metros por segundo. Lógico, menor que a da luz, né? Por isso que a gente sempre tenta, quando a gente vai tentar comparar a velocidade da luz e a do som, a gente usa muito a questão do relâmpago e trovão. Quando dá um relâmpago, né, você sabe que depois do relâmpago vem o trovão. Mas não é porque é gerado o relâmpago e depois é gerado o trovão. Não, os dois são gerados simultaneamente. Só que a luz se propaga mais rápida, né? A gente enxerga o clarão primeiro, e o som ele se propaga mais lento que a luz, certo? Uma coisa que vale muito ressaltar são as faixas de frequência. Quando a gente fala das faixas de frequências, né, são basicamente, a gente está se referindo à capacidade auditiva, né, de determinados seres vivos. E quando a gente fala da faixa audível, no caso que é a primeira classificação para nós seres humanos, a gente estabelece uma faixa entre 20 a 20 mil Hz. Isso a gente considera, né, o som audível. No entanto, existem frequências que podem ser inferior ao valor de 20 Hz, que a gente chama de infrassom, e a frequência acima de 20 mil Hz a gente chama de ultrassom. Como tem aqui essa classificação na figura, existem algumas espécies associadas a essa classificação, como alguns aracnídeos, né? E no caso do infrassom e do ultrassom, os morcegos, né? Também tendo os golfinhos, certo? Os animais, eles são capazes de ouvir frequências da onda sonora diferente dos seres humanos, que também é um animal, no caso, um animal racional. Mesmo entre as pessoas também, certo? Características individuais podem fazer essa faixa ser variável. Sabe quando você diz, aquela pessoa é muito surda, ou aquela pessoa escuta muito bem, principalmente aquelas pessoas que adoram uma fofoca, né? E já outras você precisa gritar, né? Para a sala toda escutar. Enfim, a gente consegue perceber que a diferença entre sons produzidos e sons audíveis de algumas espécies. Por exemplo, a coloração rosa vai indicar os sons produzidos e a coloração azul irá corresponder ao som audível. No caso do ser humano, certo? No caso do golfinho, cachorro, gato e o morcego, beleza? Isso aqui é uma gravura, se não me engano, do próprio livro de vocês, então vocês já terão mais detalhes lá.
Vamos falar algo muito importante, que é a questão da ecolocalização, que também pode ser chamada de biosonar ou localização pelo eco. Como a própria palavra diz, a localização pelo eco consiste na forma em que o animal ele vai emitir uma onda ultrassônica, certo? E essa onda ultrassônica ela tende a retornar em uma forma de eco, ou seja, ela vai chocar com um determinado objeto e esse objeto vai refletir, como é mostrado aqui no GIF. Assim, o animal ele vai ter a identificação tanto em relação a presas ou inimigos naturais, ou em relação a parceiro, certo? Fazendo com que ele tenha uma percepção tridimensional do ambiente, formando verdadeiros mapas do local. Por isso que o morcego ele tende a sempre emitir essas ondas ultrassônicas para conseguir perceber o que há ao seu redor, certo? No entanto, ele não é a única espécie que faz isso. Outro exemplo também é o golfinho, que realiza isso, e o andorinhão. O andorinhão, imagina se fosse uma andorinha maior, certo? Geralmente são pássaros que vivem atrás de cachoeiras, né? Muito comum em locais que tenham cachoeiras, certo? Atrás dessas cachoeiras, né? Apresentar o ninho desses pássaros, né? Que vai servir tanto como local de proteção e reprodução e de procriação, como também eles também conseguem distinguir determinados sons, porque você imagina assim, que esse pássaro está atrás de uma cachoeira que faz muito barulho e ele não conseguir distinguir, né, o que há ao seu redor, certo? Então ele vai liberar essas ondas também, né, que é o biosonar, para conseguir ter a captação daquilo que está ao seu redor. Diferentemente dos biosonares, existem os sonares, né, que são instrumentos geralmente utilizados por navios para detecção, né, para detectar e localizar objetos no fundo do mar, certo? Da mesma forma, né, do que a gente viu no mundo animal, que geralmente a tecnologia ela busca imitar algumas coisas que existem no reino animal, né? Vamos falar do sonar, né? Emite os pulsos sonoros, certo? E esses pulsos, tendem a se chocar com algo e depois voltar. Quando esse objeto leva, né, é detectado, certo? A imagem vai se formar em um determinado aparelho, que também pode estar associado a um radar, que a gente vai ver no próximo slide. Detalhe, a questão do sonar consegue identificar tanto a questão da localização precisa, a qual distância, etc. E por que a necessidade de saber isso? Os sonares eles eram um mecanismo de defesa bastante usado em questões bélicas. Quando eu falo em questões bélicas, não é minha beleza, certo? É a questão de guerra, né? Então, aqui, basicamente, um navio, ele tende a proteger também um ataque por baixo d'água. Tá? Não é somente por aviões que pode acontecer um ataque, e sim a questão da penetração no território por meio de um submarino. Então esses navios, né, eram postos em locais estratégicos e conseguiam identificar se poderia acontecer, né, se teria a presença de algum submarino inimigo, certo? Só que detalhe, a velocidade e a direção de propagação das ondas sonoras na água
variam de acordo com a temperatura, salinidade e profundidade da água, certo? No caso, a velocidade do som, por exemplo, ela vai aumentar com o aumento da temperatura, beleza? Diferentemente dos sonares, os radares, eles não se propagam por um meio material, né? Não é utilizado ondas sonoras, e sim ondas de rádios, né? Que são ondas eletromagnéticas, que conseguem detectar também esses objetos. A vantagem é que essas ondas não precisam de um meio de propagação, podendo ser transmitidas até mesmo no vácuo, certo? Vamos falar agora de algumas características gerais do som, né? Ao falar dos elementos de uma onda, podemos citar a frequência e a amplitude, que a gente já viu esses elementos na aula passada. Esses dois elementos fornecem características ao som, sendo elas a intensidade, a altura e o timbre, sendo que às vezes é muito fácil, algumas pessoas confundem o que seria a intensidade e o que seria a altura. Quando a gente se refere à intensidade, mas a intensidade de um som, né? O que é que você tem por isso? Está relacionado com a amplitude da onda. Quanto maior a amplitude, maior que é a potência do som. Por isso chamamos de sons fortes ou intensos, né? Que aqui eu coloquei um GIF da apresentação da falecida Christina Grimm em sua participação no The Voice. Quando a gente fala da altura, a gente está relacionado à questão de sons altos e baixos. No entanto, a gente está se referindo ao agudo e ao grave. A gente consegue identificar algumas pessoas que tendem a ter um som agudo e outras tendem a ter um som grave. A gente diz que o agudo, de certa forma, ele é o mais alto, né? E o mais grave tende a ser mais baixo, certo? Como exemplo, né, eu coloquei a famosa Débora dos falsetes, que acredito que você já tenha visto, né? Que ela tem uma voz bem aguda. Mas trazendo para a nossa realidade do Mauro Bezerra, eu vou exemplificar com a Saldanha, né? Acredito que vocês se lembrem da Saldanha, e o Paulo Vitor, né? Ambos cantando muito bem, só que a Saldanha, ela tem uma voz grave, né? Voltada mais pro grave, não significando dizer que ela possa fazer algumas entonações mais agudas, mas quando a gente fala da voz dela em si cantando, ela é mais voltada para o grave, enquanto do Paulo Vitor é uma voz mais aguda, certo? E isso não significa dizer que uma voz é melhor que a outra, certo? A gente está falando em relação à altura, grave e agudo, beleza? E temos o timbre. A gente diz que o timbre é a identidade da voz, né? Está associada à forma da onda e nos permite distinguir sons de mesma frequência, produzidos por instrumentos diferentes. Vamos supor que uma campainha, né, a campainha mesmo, apertar em casa, e um sino de uma igreja batam a mesma frequência. Você consegue identificar, olha, esse objeto aqui é uma campainha e esse objeto aqui é um sino, né? Agora trazendo para nós seres humanos, sabe quando você fecha os olhos, né, e tem uma pessoa falando perto de você, você consegue identificar que pela aquela voz, né, é aquela determinada pessoa, por quê? Porque ela tem a sua identidade vocal, e isso está associado ao que? Ao timbre. Então, como exemplo, eu coloquei o Michael Jackson, que tem um dos timbres mais reconhecidos, né, mundialmente. E tudo isso a gente também tem que falar da questão do processo de fala, que está associado às nossas pregas vocais, localizadas no glote. Espirro durante a aula. Quando uma pessoa fala, né, estou aqui falando, pedindo para vocês fazerem silêncio,
né? O ar, ele vai ser expelido dos meus pulmões, né? Ele vai sair dos meus pulmões, e isso faz com que as pregas vocais comecem a vibrar rapidamente, né? Isso a gente chama o que também de perturbação. Essa perturbação vai se propagar pelo ar, certo? Né? Transmitindo, né, até chegar a outras moléculas do ar e fazendo com que, sei lá, vocês me escutem, por exemplo, certo? Então, é uma forma bem básica, só mesmo para vocês terem uma contextualização do cotidiano, a questão da formação da voz, né? Essas pregas tendem a ser mais grossas para gerar a voz mais grave, e essas pregas tendem a ser mais finas para gerar a voz mais aguda, né? É muito comum na puberdade, muitos rapazes começaram a ter ou uma mudança muito rápida, né, da entonação da voz, ou um processo gradual, né? Isso se dá por meio dessa mudança nas pregas vocais, beleza? E se falamos da fala, temos que falar também da audição, né? A pessoa que falou, né, produziu esse som por meio das cordas vocais, das pregas vocais, né? Esse som vai chegar, né, ao ouvido de outra pessoa. Detalhe, o pavilhão, detalhe, a gente divide em orelha externa, orelha média e orelha interna. Ó, essa região aqui do pavilhão, né, que vamos chamar essa região aqui, ó, da orelha mesmo, ela tem uma importante função como, imaginam como um afunilamento, um funil. Vai captar de forma mais grosseira o som para direcionar, né, tipo assim, compactar esse som para que passe pela orelha média e chegue à região do tímpano. O tímpano é uma membrana que vai estar conectado a 3 ossículos, né? O martelo, a bigorna e o estribo, os menores ossos do nosso corpo, né? Acredito que vocês já tenham visto ou ouvido falar. Então, essa membrana, ela tende a vibrar, certo? Porque ela vai captar essa frequência sonora, né? Os hertz que está entrando na orelha. Então, ao vibrar isso aqui, né, no caso o tímpano, essa vibração vai ser captada pelos ossículos, né, o martelo, a bigorna e o estribo, até o estribo, né, transmitir essas vibrações para um local que a gente chama de cóclea, e essa cóclea ela é preenchida por um líquido, ou seja, as vibrações saíram de um meio gasoso para se propagar por um meio líquido, certo? Nessa cóclea, essas vibrações se propagando pelo meio líquido vão ser captados, né, pelo nervo coclear, quero dizer coclear, para direcionar essas informações ao cérebro, serem codificadas e interpretadas, beleza? Tanto a questão de reconhecimento. E, né, como finalização, existem os exercícios da página 256 a 262. Detalhe, né? Como sempre, eu vou fazer um pequeno teste. Quem assistiu a aula até aqui, esse exercício aqui também vai contar como uma atividade diagnóstica. Então, quem fazer a atividade responde, bate foto e me envia no WhatsApp. Quem não tem livro vai ter que pedir o coleguinha para mandar uma foto, conseguir responder, né? Copiar e responder e me enviar. Então, um forte abraço, um grande beijo e tchau, tchau.